Amém? Vamos nos colocar de pé. Estamos na 6ª e 7ª mulher da Bíblia, da série Mulheres da Bíblia. Estava fazendo as contas, eu tinha contado Esther 2 vezes, porque teve parte 1 e 2, mas hoje vai dar para arrumar, que é 6ª e 7ª, porque nós vamos falar de Noemi e Ruth. Vamos abrir em Ruth 1 e vamos ler de 1 a 4. Amém? Elimeleque e sua família em Moabe, é o título que está na minha nova tradução linguagem de hoje. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilom. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilom também morreram e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Podem se assentar. Então, para quem não ouviu as outras pregações das mulheres, é só entrar no YouTube da igreja, tem lá uma playlist escrito Mulheres da Bíblia. Estão lá todas que eu já preguei, porque elas são muitas. Eu não sei até quando. Eu estava perguntando para Deus, a gente finaliza esse ano ou continua? Ele não respondeu, então é igual placa. Você viu que é sentido lá, mostra o nome da cidade e aponta para frente, até aparecer outra placa mandando você virar, você faz o quê? Segue. Eu tô assim. Deus não falou nada, eu vou seguindo aqui, entendeu? Pode ser que a gente esteja em 2028 pregando sobre mulheres, mas tudo bem. Seguimos. Então, por causa da fome que deu na região que eles estavam, o Elimeleque resolveu sair de Efrata. Efrata, em hebraico, significa frutífera. E Belém, em hebraico, significa casa do pão. Nós fazemos igual Elimeleque. Às vezes, por causa de uma circunstância, a gente sai da onde é o lugar que Deus vai derramar a bênção na nossa vida. A gente sai do lugar onde vai ser frutífero. A gente sai do lugar onde vai vir o pão. A gente sai do lugar de sustento e vai em busca de algo melhor. E a gente nem sabe que melhor que é esse, é só o melhor do que está no momento. Porque a nossa visão é errada, o nosso coração nos engana, porque a gente olha as circunstâncias, a gente não olha lá na frente. Então, eles se desesperaram com a fome, isso aconteceu na época dos juízes, e aí o povo tem o líder que merece, né? E aí, a gente não gosta do líder, a gente quer fazer o quê? Vamos para os Estados Unidos. Ô, brincadeira, não tinha Estados Unidos aqui ainda. Mas a gente faz, entendeu? Vamos para a Europa. A Europa está ruim também. Nossa, vamos ter que ficar no Brasil. A gente faz isso. Mas aonde é que Deus colocou a gente? Aqui. Até aparecer uma nova placa dizendo para você saia, você continua. Você fica. Mas é desesperador. O que será de nós? Deus sabe. Ele sabe. Esse lugar que a gente tenta sair, que é a casa do sustento, que é um lugar frutífero, pode ser a sua própria casa, como eu, que queria mudar de apartamento, porque eu estava em 11 meses de reforma num apartamento. Minha cama ficou 5 meses na sala, chiquérrimo. Todo mundo que ia na cama, metade sentava, que ia na sala, metade sentava na cama, outra metade na mesa, que não cabia todas as cadeiras em volta da mesa. Fala, ela mora num duplex. Não. Eu moro num apartamento. Então, com a cama na sala, não dava para colocar todas as cadeiras em volta da mesa. Então, ficava um pouco de gente na cama e um pouco de gente na sala, por 5 meses. Eu sou metódica. Eu coloco as pessoas em caixa. Imagina a minha casa. É isso.
Às vezes a gente quer sair. Aí eu comecei a procurar casa. Eu falei pro Thiago, eu não quero mais apartamento. Eu quero casa. Casa. Vamos procurar casa. Procurar casa. Quando eu gostava do bairro, eu não gostava da casa. Quando eu gostava da casa, eu não gostava do bairro. Quando eu gostava do bairro e da casa, eu prometi para as crianças que o dia que a gente morar em casa, eu vou arrumar um cachorro. Aí eu falava, mãe, aí a gente vai arrumar um cachorro. Aí o dono não deixava bicho. Aí eu falei, não posso, porque eles vão me atormentar e ainda vão falar, você prometeu que quando a gente morasse numa casa, a gente ia ter um cachorro e agora você não vai cumprir. Não dá para mostrar o contrato de aluguel, porque não é convincente para uma criança. Isso não é argumento suficiente, mostrar o contrato proibindo animais. A criança não se convence. Então, aí eu achei uma casa, deu certo o valor, deu certo fiado, deu certo tudo. Eu não dormi a noite inteira, eu não sofro de insônia. Ao contrário da minha mãe, meu mínimo de horas para dormir, para eu não acordar com enxaqueca, são 8 horas. Meu ideal são 10 horas, mais que isso a coluna não deixa. Não dormi a noite inteira. Eu falei, Thiago, eu não preguei o olho. Ele ficou olhando. Eu falei, eu acho que é a casa. Sabe aquele versículo? A paz é o juiz? Eu acho que não é para ir. Liguei pro rapaz e falei, moço, a gente não vai. Mas por quê? É o valor, é nada? Eu falei, não, é que eu não tive paz de mudar. Não, mas a casa é segura. Eu falei, moço, eu não vou ficar aqui mesmo. Mas seu apartamento não está inabitável? Que foi o que eu disse para ele. Eu falei, tá. Ele ficou quieto, ele falou, não é normal. Ela falou para mim que o apartamento era inabitável, ela escolhe ficar lá? Não estou entendendo. Louca, né? Até o povo da igreja, até eu mesmo estava achando que eu era louca. O povo da igreja falava, não dá para morar no seu apartamento. Você está percebendo? Não dá, não tem como você ficar lá mais. Você está sem banheiro, você está sem quarto, você está sem cozinha, não dá para ficar lá. Falei, gente, me ajuda em oração, fala isso para Deus, porque parece que ele não está percebendo. Então você fala lá para ele, me ajuda em oração, fala, Deus, olha a casa dela. Olha o jeito que tá. Gente, o único recado que eu tive foi, não faça a sua família perecer porque você não sabe esperar. Esse foi o recado de Deus. Foi, Tiago, Deus falou isso para mim. E ele ficou olhando, né? Falei, vamos ficar, né? Pensando bem assim, vamos ficar. Vamos ficar. Quando você perece sozinho é uma coisa. Quando você tem filhos, é outra coisa Deus falar que você vai fazer a sua família perecer. Perecer o quê? O que é perecer? Houve um dia que eu era louca realmente. Nesse tempo eu era louca. Hoje não sou mais, mas eu já fui. De falar para Deus, eu pago o preço. Você não vai aguentar. E eu falava, eu pago o preço, confia. Eu dou conta. Deus, eu não estou aguentando, Deus. Esse tempo eu era louca. Hoje eu não faço mais isso. Eu falo, vai perecer. Eu falo, vou perecer. Não, então não. Vou perecer, não vou não. Vamos continuar aqui. Tá ruim, mas Deus está falando que pode ficar pior. Então vamos continuar aqui. Agora eu estou mais sábia. Agora eu falo, vai perecer. Vou perecer? Não, então não vamos. Vamos não. Mas quem vê de fora acha que a gente não é normal. Então quando vem a dor, o incômodo, a gente quer sair. E aí a gente sai da direção de Deus. E nunca dá certo sair da direção de Deus. Ló tentou sair da direção de Deus. Ele foi morar, aos olhos, a melhor localização. Se fosse na época de hoje, apartamento vista para o mar. Abraão falou, escolhe. Ele olhou, ali é mais bonito. Caiu em Sodoma e Gomorra. Era bonito. Mas dava para ele ficar lá? Não fosse Abraão, ele tinha morrido com todo mundo. Quando a gente sai da posição de Deus, aonde ele vai derramar a bênção, a gente vai ter que voltar ao caminho com as próprias pernas. Ninguém foi tirar Ló de lá. Ele teve que sair. E não saiu inteiro. A mulher ficou pelo meio do caminho e as filhas era melhor ter ficado também. Deus não vai mudar o plano. Tem muita gente, estava falando hoje de manhã com o Thiago, que fala, porque as promessas do Senhor, né, me seguirão, as bênçãos do Senhor me seguirão no caminho dele. Né? Você está aqui no caminho dele, vai te seguir. Se você vier para cá, as bênçãos continuam no caminho dele e você saiu. Se quiser a bênção, vai ter que voltar para o caminho, mas esse retorno dói. Esse retorno tem perdas que você não precisaria ter, que eu não precisaria ter, se tivesse se mantido no caminho. Então, toda vez que a gente sai do lugar onde Deus vai dar o sustento, do lugar onde Ele tinha pra gente, o retorno é dolorido.
É só você ver, o pessoal tá na igreja. Aí começa a esfriar, parece que Deus e a igreja têm culpa. Tá ruim na igreja. Aí a pessoa fala o quê? Eu vou sair para arrumar a minha vida, que você não está conseguindo com Deus, mas você vai arrumar sozinho. E aí eu volto para a igreja. Esse retorno, quando há o retorno, quando a pessoa consegue retornar, dói. Vem com a cara arrastando no chão, toda ralada do asfalto. Dói. Mas Emelec, acho que não tinha ainda contato com a história de Ló, foi tentar a mesma coisa. Tá difícil aqui. Vamos para outra cidade. Vamos para lá. Foram para Moabe. Moabe era inimigo de Israel há um tempo atrás, porque eles tinham outros deuses, era outra cultura. Foram para lá. Foram para lá para resolver a vida. Acabaram casando com mulheres de lá que tinham outros deuses. Mas a gente consegue ver ainda a bênção de Deus, porque as meninas se converteram. Ruth e Orfa seguiram ao nosso Deus. Então, aparentemente estava tudo certo, até todo mundo começar a morrer. E naquela época, uma mulher viúva era condenada, porque ela não podia trabalhar, não podia fazer nada. Ela dependia do pai, do marido, do irmão, do filho, tinha que ter um homem. E a Ruth já tinha perdido o marido, tem 2 filhos, o que ela pensou? Estou segura na vida, melhor que previdência privada. Tenho 2 filhos homens, que por lei têm que me sustentar. Eu estou garantida. Não é? Não é, porque eles morreram. A nossa segurança não pode ser firmada em coisas daqui da terra. Ah, eu vou fazer uma poupança. Quanto que eu assisto muita coisa de financeiro e falo para o Tiago fazer. Fala, você viu isso aqui? Faz isso aqui. Aí ele fica assim. Eles poupam dinheiro, você sabe, né? Eu falo, não sei. Vê aí o que tem que fazer, que é para a gente chegar nesse nível financeiro. Aí ele fica, Deus indo para a direita com a nossa vida financeira e os consultores para a esquerda. Como que a gente cruza esse caminho? Entendeu? Poupa. Aí você poupa, que já é difícil. Aí Deus fala, dá. Oferta. Mas como oferta, Deus? Eu estou fazendo meu pé de meia. Irmão, você vai dormir com o pé descoberto, mas você tem Deus. Porque não é para todo crente que Deus vai deixar ter uma vida normal financeira. Isso não é uma regra, mas tem pessoas que Deus não vai. Porque se a sua segurança estiver no dinheiro, a sua segurança vai passar a ficar em Deus. Como? Deus vai garantir isso. Toda vez que cair na sua mão, você vai ter que doar, você vai ter que dar. E se você guardar, acontece um negócio que você detesta, ou é ficar doente para gastar em farmácia, que eu odeio, ou quebra o carro, alguma coisa acontece, o dinheiro vai. Então, a nossa segurança tem que estar no Senhor. E parece que a todo momento, desde Adão e Eva, a gente fica tentando tirar a segurança da mão de Deus e pegar, né? Os homens estão... Hoje eu li para as meninas que os homens estão construindo barragem, estão mudando o centro da Terra. Estão acrescentando o dia em nanosegundos. Eu falei, quem é que vai ter que consertar isso aqui que nós estamos fazendo? Aí fala assim, mas cadê Deus? Não está vendo? Que Deus não está vendo e está mandando esse furacão? Quem é que está fazendo o furacão? A gente que está mexendo em tudo. Está mexendo em tudo, aí depois fica para Deus. A gente fala, Deus não tem que estar na igreja, não pode ser de religião, porque a gente fere as pessoas falando de religião. Aí vai, assassina todo mundo. Lá na escola, cadê Deus? Está do lado de fora, como disse a filha do Billy Graham. Aonde vocês colocaram Deus? Não era ruim estar na igreja? Deus? A gente não pode ferir. Aí entrou um cara, assassinou todas as crianças, chamaram a filha do Billy Graham e perguntaram para ela, cadê o seu Deus que não está vendo matar meu filho de 2 anos? Ela falou, meu Deus está lá, do lado de fora da porta da escola. Porque lembra, feria falar de Deus na escola, não estava respeitando a religião. Então vocês colocaram ele do lado de fora, não se fala mais de Deus aqui na escola. Aí ficou todo mundo... Melhor voltar, acho que, né? Vamos voltar a falar de Deus na escola? É isso, a gente coloca Deus fora da política. Não, porque política e religião não se mistura. Se mistura é a mesma coisa, sabe o quê? Tudo é de Deus. O reino é dele. Satanás vai até onde Deus deixa. Tudo é de Deus. Não, porque o Satanás está se andando na minha vida. Duas, uma, ou você está deixando, ou é permissão de Deus. Porque o Satanás, por ele só, sem sua autorização e sem a de Deus, ele não toca em você.
O que está acontecendo? Tem que rever. Ou Deus está querendo te ensinar alguma coisa, ou você que não aprendeu já o que ele ensinou e Deus está botando você no reforço escolar. Versículo 6. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Aonde Deus ajudou o povo dela? Lá, da onde ela não devia ter saído. Ela ficou sabendo, falou, ai, não é que eu fiz a escolha errada? Era lá que Deus ia ajudar. Eu vim para cá, morreu todo mundo. O que ela resolveu fazer? Vamos voltar. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para ajudar. E no caminho, não sei o que aconteceu com a Ruth, mas pensa. Ela estava condenada, né? Na cabeça dela. Não tenho marido, não tenho filho, não tenho nada. Ainda tenho que andar com essas meninas. O que eu vou fazer com ela? Ela falou, gente, aqui, ó. Volta para a mãe de vocês. Volta lá para a casa de vocês. Procura um novo casamento. Uns homens bons que vão sustentar vocês e eu vou morrer sozinha lá na minha terra. Que é mais fácil arranjar comida para um do que para dois, entendeu? Para três. Vão lá vocês. E eu volto sozinha. As meninas começaram a gritar e chorar, porque elas já tinham pego todo o costume da casa de Noemi. Aí ela falou, não chora não, vai, não, a gente não quer ir. Ela falou, eu não tenho mais o que fazer por vocês. Se eu não consigo casar, que eu tô velha já. Ainda que eu conseguisse casar, tenho que ter um milagre para casar, um milagre para ter filho. Vocês vão esperar meu filho crescer para casar com vocês? Aí as noras ficaram olhando para ela. Versículo 11. Voltem, minhas filhas. Por que querem vir comigo? Vocês acham que ainda poderei ter filhos para casar com vocês? As noras começam a chorar alto de novo. Aqui nós temos dois cenários, o da Noemi e o das noras. Vai ter gente que vai andar com você e você vai achar tem os mesmos valores que eu. Essa pessoa acredita igual, ela pensa igual a mim. Ela enxerga Deus, ela age com Deus igual a mim. Só que a hora que apertar, você fala, quem é essa pessoa? Me deixou sozinha. Cadê aqui essa pessoa? Vai ter situação que você vai passar, agora olhando para Noemi, que você vai falar, ninguém me ajudou. Ninguém te ajudou ou você mandou todo mundo embora? Ninguém te ajudou ou quem Deus colocou do seu lado você dispensou? Vai, pode ir. Deixa que eu vou morrer só. A gente precisa ver se está sendo Noemi ou se está sendo as noras. A gente vive as duas situações. A situação que a gente está sofrido, machucado, e aí parece que a gente quer machucar mais. Aí você expulsa todo mundo que vai te ajudar. Depois fala para Deus, o Senhor me deixou só. Sua palavra diz que o Senhor não abandone, eu estou só. Deus vai falar, quantas pessoas eu vou mandar para te ajudar e você vai, que nem um porco-espinho, espetar elas. A pastora Thalita diz que é a unção do porco-espinho. Ninguém chega perto de porco-espinho, porque ele espeta. Aí você até quer cuidar dele. Mas se ele não quiser, ele te espeta, você não chega nem perto. Você não consegue pegar ele para impedir ele de soltar o espinho em você. Às vezes a gente está desse jeito. Noemi estava ferida, estava machucada. Ela tinha certeza que Deus tinha abandonado ela. Quem mandou ela sair de lá? O marido. Quem mandou ele sair? Ninguém. Mas a culpa foi para quem? Quem ficou com as circunstâncias? Eu falo para os meus filhos. Se vocês quiserem, vocês podem fazer coisa escondida de mim? Vão conseguir, com certeza. Ainda mais na idade que eles estão chegando. Eu vou sofrer? Vou. Quem vai passar a consequência? Eles. O pai e a mãe quer tentar que o filho não passe consequência nenhuma. A gente não consegue fazer isso, mas é a nossa tentativa. Mas, quem é que a gente sofre vendo? Sofre vendo, mas quem passa? Eles. A gente não tem, porque se Deus tivesse dado esse poder, a gente tirava a consequência do filho. E ele ia ser inconsequente. Então tem consequência que ele não consegue tirar. Não consegue. Porque precisa aprender. É a consequência que ensina a gente. Então, Noemi estava nessa situação que ela tinha que seguir o marido. Mas ela culpou Deus. A culpa era dela, ela dava para quem ela queria e ela deu para Deus. E a gente faz isso. Deus fala, aqui. Você fala, mas aqui está livre, ali tem coluna. Deus não enxergou direito, que não reparou na coluna. Eu vou por aqui. Aí você cai. Que ali tinha coluna e aqui buraco. Só que você não viu. Aí você cai. Você fala, Deus, cadê o Senhor que me deixou cair no buraco?
Eu mandei você ir por aqui, você foi por lá. E aí a gente culpa Deus. E tem as noras. Orfa estava na mesma situação que Ruth, casada com filho, a Ruth casada com filho. Vivendo dentro da casa de Noemi, a sogra era boa para as duas. Mas Orfa nunca se converteu. Orfa andou na casa de Noemi, frequentou, viu Deus, mas nunca fez parte da família de Cristo. Nunca. Nessa época não tinha Cristo, tinha Cristo, mas não tinha vindo. Nunca. Tem pessoa que vai andar com a gente, vai frequentar a nossa casa e vai falar de você como se nunca tivesse entrado na sua casa. Como se você fosse um estranho. E você fala, como que a pessoa frequentando a minha casa vai falar um negócio desse? Vai, porque ela nunca fez parte. Qual o problema? Quando a gente encontra esse tipo de pessoa, a gente fala, não quero mais nenhuma perto de mim. Só que tem a Ruth. Se a gente se fere e se fecha por causa de Orfa, a gente perde Ruth. O teu sustento pode vir por Deus através de alguém e você virou um porco-espinho e ninguém chega. Orfa não quis continuar com Noemi, mas Ruth quis. Não tem como ler esse versículo sem lembrar da pastora Santa, que a pastora Santa cantava muito quando eu era criança, um louvor desse versículo que a Noemi vai falar. A Noemi chegou e falou, veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo, estou no versículo 15, voltou para o seu povo e para os seus deuses. Para onde Orfa voltou? Para os deuses. Não quis. Nunca fez parte. A gente precisa parar de tentar segurar as escolhas das pessoas. A gente não pode escolher por ninguém. A gente está aqui para oferecer. A mesa está posta. Come quem quer. A igreja oferece várias oportunidades. A Carol falou aqui. Não é só uma parede pintada. Porque se não tivesse ninguém para pintar, Deus mandaria dinheiro, como já colocou nesse gasofilácio, dinheiro para pagar alguém para pintar. Mas e a comunhão? Como é que a gente se une? Porque hoje está todo mundo querendo viver sozinho, né? Está todo mundo focado tanto no seu problema, tentando resolver, que a gente vê uma pessoa em sofrimento, você manda um áudio. Olha, se precisar de alguma coisa, você me fala. Aí você fica, nossa, dever cumprido, ajudei essa pessoa. Não fez nada. Porque se ela estiver ferida como Noemi, ela não vai te ligar. Então você tem que ir lá. Já teve casos de eu estar com a agenda aqui, fazendo um monte de coisa, porque eram prioridades para mim. Deus falou, larga tudo e vai lá. Falei, Deus, mas eu perguntei se estava precisando de alguma coisa. A pessoa falou, não. Deus falou, vai. Peguei a chave do carro e fui. E era o que a pessoa estava precisando nesse momento. Mas a pessoa me falou que não estava precisando de nada. Porque nós somos, muitas vezes, Noemi. Mas os outros têm que falar, eu ofereci, não quis. XVI. Porém, Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ruth realmente tinha se convertido. Ela realmente tinha deixado os costumes da família dela, que era de Moabe, e tinha se convertido. Duas situações exatamente iguais, com reações diferentes. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada e elas continuaram a viagem até Belém. Desde Adão e Eva, que Deus fala que não é bom que o homem viva só. E qual que é o desejo que a gente quer hoje? Viver? O povo não quer trabalhar mais presencial porque não quer conviver. Eu não quero ajudar na igreja porque lá vai ter muito irmão. Eu não vou em tal lugar e gente, pensa numa pessoa antissocial, sou eu.
Eu amo trabalhar com pessoas, mas eu não gosto de me relacionar com elas. Eu gosto de falar o que você precisa. Tá aqui a sua ajuda. Acabou o meu problema, acabou o vínculo, acabou. Os meus vínculos são com o problema, não com as pessoas. Aonde Deus me colocou? Aqui. Tem como eu não estabelecer vínculo com a pessoa? Não tem. Na igreja não tem. Não tem como você não estabelecer vínculo. E eu não queria estabelecer vínculo, por quê? Porque eu falei, vou me proteger. Pessoas são traidoras, são ingratas. E eu me dedico muito para resolver problema de pessoas. Então eu tenho vínculo com o problema, acabou o vínculo, eu vou embora, ninguém me machuca. Aí Deus falou, que ótimo o seu plano, pena que eu tenho o contrário para você, vai ficar na igreja. Vai ficar aqui. Lugar dos doentes, olha que maravilha. Além de ter pessoa, é os que precisam ser tratados. Vai participar de 50 ministérios, que é para você ter bastante calor humano. Os nossos planos não são os de Deus. Ele sabe o que a gente precisa para ser tratado. Eu não gosto de hospital. Por que a gente não gosta de hospital? Porque a gente vai para um lugar que não quer ir. A gente recebe o tratamento que a gente nunca concorda, porque dói, porque é ruim, porque tem efeito colateral. É o mesmo motivo da igreja. A gente não quer o tratamento de Deus. Por quê? Porque dói, porque tem efeito colateral e não é o que a gente achou que queria. A gente queria ser feliz e Deus quer que a gente seja tratado para ir para o céu. Porque feliz, até onde está me constando, não é fácil entrar no céu feliz. Porque se não fosse assim, Deus não esfregava nós assim no chão. A gente não gosta da igreja pelo mesmo motivo que a gente não gosta do hospital. Porque não é a gente que está no domínio. E Deus faz aquilo que a gente necessita, não aquilo que a gente quer. Ele concede o que a gente quer? Concede, se não for contrário ao que necessita. Se for, não concederá. E é assim, não tem como negociar. Quando chegaram lá, a Noemi e a Ruth, a cidade ficou agitada. É a Noemi, é a Noemi. Naquela época não tinha Instagram, mas já tinha fofoca, sempre teve. É Noemi. E eu já fico imaginando a mulherada. Nossa, tá acabada, né? Saiu daqui falando que ia para uma vida melhor, olha lá. Nossa, voltou com uma mão na frente, outra atrás, tem nada. Cadê os maridos, os filhos? Morreram. Morreram? Os filhos ou o marido? Todos. Todos morreram o quê? Que foi acidente? Eu fico pensando no burburinho. Morreram, mas foi todo mundo junto ou não? Não é assim que a gente faz? A gente faz assim. É assim. A mulher tá precisando de ajuda e a gente fica, mas morreu do quê? Infartou? Mas de repente? Os 3? Não. E a pessoa precisando de ajuda e nós querendo descobrir. Eu fico brava quando a pessoa coloca lá no Instagram, luto, eu falo lá, quem morreu? Morreu do quê? Foi a mãe, a tia, tá em solidariedade a alguém? Agora eu quero saber. Botou lá, luto. Eu fico irritada. Aí o que eu faço? Perco o meu tempo de ver os comentários para saber quem morreu. Aí eu descubro. Eu me satisfaço? Não, eu falo, mas morreu do quê? Se eu vejo alguém comentando que eu conheço, eu falo, fulano, você já sabe do que morreu? Aí eu falo, Deus, com tanta coisa para fazer. Eu nem conhecia a pessoa. Aliás, eu não conheço a pessoa que postou luto. Ela que está me seguindo e apareceu para mim de repente. Por que eu estou perdendo esse tempo? Porque a gente é assim. Eu não ofereço ajuda, que era o que eu deveria fazer. Eu fico preocupada com a história. Porque eu quero saber da fofoca inteira. E isso porque eu não sou dada a fofoca, eu não gosto muito de fofoca. Mas postou um luto lá. Outra coisa que eu quero saber, casamento da amiga, casando a amiga. Eu falo, que amiga? Será que é minha amiga também? Não estou sabendo? Que amiga que é essa que casou? Aí começa a postar a foto sem o marido. Eu falo, ixi, será que separou? Porque a gente é assim. E lá não era diferente. Quando Noemi pisou com a Ruth, todos seus maridos falaram, meu Deus, e agora? Nossa, meu, o que aconteceu? Não morreu todo mundo? Aí, a Noemi estava super tratada por Deus. Chegaram nela e falaram, vamos ver se é Noemi, que a pessoa está desfigurada. Eu vou checar se é Noemi, daí eu já vejo do que morreram. Noemi, ela, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Porque Noemi era feliz e Mara era amarga. Eu estou no capítulo, versículo onde que eu estou? 20. Ai, que bom que vocês estão acompanhando. Eu estou falando da cabeça mesmo. Porque ela estava
tão amarga que ela já mudou o nome dela. De Noemi já era para chamar de Mara. E a gente não é assim? A gente não muda a nossa identidade por causa do sofrimento? Deus fez você maravilhosinho, bem lindinho. Aí, você dá uma mancada, alguém vai chamar a sua atenção, você fala, eu sou assim. Eu sou rude, eu sou grosso. Eu sou isso. Quem falou que você é isso? Deus não fez. Eu não vejo um bebê recém-nascido grosso. Vocês já encontraram? Vocês já viram o bebê recém-nascido que faz de pirraça, assim, para machucar a pessoa? Eu já vi bebê recém-nascido fazer birra porque tem uma necessidade e não sabe como expressar. Por que a gente se transforma do recém-nascido para esses monstros de adulto? Porque a gente vai pegando a identidade dos nossos problemas, a identidade das nossas consequências. Aí chega um momento que Deus está falando, seja feliz, e você fala, sou amarga. Não é isso que Deus tem para você. Deus não fez você para isso. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, eu sempre fui meio louca. Eu sou louca até hoje. E não é crente. Porque se é crente falando, a gente já até sabe do que está falando, né? Mas não é. Então eu não fico sozinha em lugar nenhum. Eu falei, mas por quê? Quando eu era pequena, eu ficava sozinha em casa e aí eu via uma pessoa assim, era uma entidade que ela via. E eu dei um passo atrás e parei para prestar atenção. E aí eu escutava uma mulher assim que fazia isso e aquilo. Outra entidade. Então eu não fico sozinha. Porque eu vejo isso, eu escuto. Então, já fui no médico, mas assim, os remédios são caros e tal. Eu falei, as visões que você vê assim, 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 assado? Desse jeito? Ela... O que é isso? O que é isso? Eu falei, isso é um dom. Ela fez, mas como você sabe? Eu falei, eu tenho mesmo. Eu enxergo do jeito que você enxerga. E você não toma remédio? Eu falei, não. Mas não pode ser dom, porque eu não sou crente. Eu falo, Deus não dá o dom para crente. Ele dá o dom para quem precisa cumprir o plano. Quando todo mundo nasce, recebe uma mochilinha com todas as ferramentas que vai precisar para cumprir o plano de Deus. Qual o problema? Ele deixa você escolher para quem você vai usar a mochila. Ou você vai deixá-la fechada, ou você vai usar para Satanás, ou você vai usar para Deus. Aí a pessoa falou assim, mas isso é injusto. Eu falei, então faça justiça, usa para Deus. É injusto Deus dar uma coisa e não te cobrar para usar para você? Use você para Deus, faça justiça com a sua própria mão. Fala, Deus, então eu tenho esse dom aqui, eu vou usar. E como é que usa esse dom? Eu falei, expulsando o demônio, geralmente. Ela, mas eu tenho medo. Eu falei, sabe que é uma característica parecida com todo mundo que eu conheço da libertação? Era uma pessoa que não queria contato com Satanás. Sabe aquelas pessoas que sempre gostaram de filme de terror, que sempre ficaram... Geralmente os da libertação não são aqueles que falam, Satanás está para qual lado? Para aquele. Então tá bom. Eu venho para cá. Só que aí Deus fala, você vai para lá e vai expulsar ele. Deus, eu tenho medo. Isso é porque não é na sua força, é na minha. Por isso que Deus não vai colocar a gente para trabalhar na área de domínio. Por quê? Porque a gente vai usar o poder de quem? Ah, eu sou boa nisso aqui. Isso, mas você vai fazer aqui. Eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu dedico a minha vida a encaixar as pessoas na área de habilidades dela dentro da empresa. E parece que na igreja eu faço o mesmo trabalho, só que ao contrário. Eu falo, Deus, essa aqui tá boa ali, mas eu quero lá. Eu falei, lá ela não é boa. Lá só vai ter que desfazer ela e fazer de novo para ela ser boa lá. E Deus falou, isso, esse é o plano. Eu falei, o senhor já avisou? Não, a pessoa vai agonizar. O senhor combina com a pessoa antes. Aqui na igreja é muito assim. Ah, você vai fazer tal coisa. Isso não, isso é a única coisa que eu falei para Deus que eu não vou fazer. Aí a gente fica... Deus chamou o pessoal do louvor e falou, manda todo mundo... Primeiro fez comigo com o Tiago, nós estribuchamos, ficamos revoltados, achamos Deus ditador, tirano. Ele não está preocupado com esses títulos, tá? E, aí quando passou, que a gente parou de esgoelar, aí a gente aceitou. Aí Deus falou, agora vocês vão fazer a mesma coisa e falar que eu estou mandando o pessoal de louvor. Falei, Deus... Eles não vão aceitar. A gente não aceitou. A gente está conformado, mas a gente não aceitou até agora. Como? Aí a gente vestiu lá a coragem de Deus, que a nossa não tinha, e falamos para o pessoal de louvor. A carranca que o pessoal de louvor fez na reunião,
O silêncio era ensurdecedor. A gente viu a revolta deles. Eu falei, Tiago, domingo que vem você toca e eu canto. Não vai vir ninguém. Deus vai ter que mandar um grupo de louvor novo, porque nós acabamos de perder o louvor inteiro. Aí Deus tinha falado, fala que eu vou avisar aonde cada um vai. Eu falei, olha, Deus disse que vai avisar. Eu falei, só avisem. Mas avisa claro para eles não falar que não entenderam. Deus avisou. Fizemos a reunião na semana seguinte, eles começaram. Bom, pode me colocar em qualquer lugar, menos nesse, gente. É esse. Esse é o lugar que Deus falou. Não, esse não, eu não quero fazer isso. A gente falou, então, mas é que esse é o lugar. No final da reunião, a pessoa... Só isso que não. Ah, Deus falou com você, então. Você já sabe que é nesse que você vai. Então, tá bom, porque todo mundo... Teve pessoa que Deus falou, essa pessoa vai fazer tal coisa. Eu falei, não vai. Deus, ela não serve para fazer isso. Eu falei, Tiago, Deus deu uma pessoa para uma função, mas assim, não tem como. É tão absurdo que eu não tenho coragem de falar para você. Aí ele falou, tal pessoa em tal lugar. Eu falei, Deus me falou também, mas eu falei, eu não vou falar isso para Mariana. Que era na minha área, né? Eu não vou falar isso para Mariana. Isso aí é a alçada dela, o senhor fala direto com ela. Que em casa a gente é isso. Deus está no casamento. Então tem coisa que eu falo, Tiago não vai aceitar isso se eu falar diretamente. Usa o irmão da igreja para falar. Se eu falar, ele não vai aceitar. E ele faz a mesma coisa comigo. Com os de casa, às vezes, tem um problema, né? Para fazer efeito. Aí a gente manda o quê? Os irmãos. Agora, se você não está na igreja, você vai mandar quem? Passa uma pessoa da rua e aborda? Não dá. Tem que ser em casa. E você fala, Deus, usa o irmão lá da igreja para falar. Aí o irmão, coitado, chega e fala, paz, e solta uma. Fala, você viu Deus falando com você? Ó. Deus falando, hein? E o irmão fica assim. Achei que era eu que estava falando. Não, irmão, é boca de Deus. Igreja é bom para isso, ajuda no casamento. Então, a nossa dor, a nossa situação não define quem a gente é. O seu pecado não define quem você é. Só que você tem que decidir. Você vai ser quem Deus quer ou você quer ser do jeito que você quer? É uma decisão. Deus disse, vá e não peques mais. Então, é possível não pecar. Por que a gente peca? Eu estava falando isso para eles hoje. Porque a gente quer, viu? Eles já sabem. 10 anos, 11. Já sabe. Porque a gente quer. Deixar de pecar não nos transforma em não pecador. Sempre seremos pecadores. A vontade de pecar vai estar sempre na gente. Mas a gente tem que escolher não pecar. Um alcoólatra vai morrer alcoólatra. Ele pode deixar de beber. Pecado é a mesma coisa. A gente vai morrer pecador, precisando da graça de Deus, do sustento. Mas a gente pode decidir não pecar. E para decidir. Bom, agora vai chegar na parte cinematográfica. Elas chegaram, foi trabalhar. Naquela época, as mulheres tinham os ceifeiros, elas chegaram na época da colheita, tinham os ceifeiros. Os ceifeiros iam pegando os milho, os cereais, e o que caía no chão, as mulheres abandonadas nas fazendas dos fazendeiros bons, iam pegando do chão. Aí a Ruth, que era forte, Noemi já era idosinha, não sei que idade tinha, falou, vou trabalhar, vou lá pegar. E aí ela começou a chamar a atenção, porque ela trabalhava demais. Os homens sentavam e ela não. Ela falou, só sentou um momento. Começou a chamar a atenção pelo trabalho dela. Pelo trabalho dela. Às vezes a gente quer chamar a atenção, mas não faz nada. Eu sou muito comprometido. O que você tem feito? Nada, porque quando eu começo, eu não termino, então eu nunca começo. Quando eu começo, eu termino, então eu nunca começo para já não ter que terminar. Você não está sendo nada. Nada. Então, Ruth começou a chamar a atenção pelo trabalho dela. Aí ela está lá, catando milho, eu faço, coincidência de Deus, é demais. Aí, agora eu vou colocar a minha parte, vocês vão ver aí no versículo, vão acompanhando, não está escrito isso, mas... Ela está lá, chega aquele homem alto, eu gosto de homem alto, a imaginação é minha, então eu vou colocar o Boaz do jeito que eu acho, tá? Aquele homem alto, moreno, tem umas características parecidas com meu marido, inclusive. Grisalho, porque ele já não era moço, entendeu? Eu vi o Tiago grisalho esses dias. Tudo bem, era da tinta branca da igreja, esmalte. Ele estava inteiro grisalho. Eu falei, amor, você vai ficar lindo grisalho. Porque eu olho para o meu sogro está perdendo o cabelo, mas não fica grisalho.
Falei, Deus, tem misericórdia, faz ele ter puxado minha sogra, não meu sogro. Meu sogro não fica grisalho. Aí eu acho que Deus quis realizar meu sonho. Aí o Tiago entrou assim, mas ele estava inteiro. Falei, Tiago, você vai ficar lindo grisalho. Ele falou, por quê? Eu falei, você está inteiro de tinta esmalte na cabeça. Inteirinho. Mas eu já vi como o Tiago vai ficar grisalho. Então, qualquer semelhança é mera coincidência. Aquele homem alto, moreno, vindo assim na plantação. Aí tem... Cadê? Pega um lenço lá para mim. Quando a gente vai encontrar, né, com uma pessoa importante, principalmente essa que você está projetando que seja seu marido, você quer, no mínimo, estar com as estampas combinando. Entendeu? Cheirosa. Imagina essa coitada catando coisa do chão, me vem logo nessa hora o pretendente. A coitada, pensa, esse homem lindo. Eu não sei se ele estava no cavalo, mas eu penso que sim. Acho que não era de Paris a estampa do lenço da Ruth, mas certo. Olha que bonito. A coitada suada, cheirando ruim, não tinha de Rexona, Nivea, nada de desodorante. Aí faz uma sombra lá, ela catando, ele olha, e aí ele fala, quem é aquela moça? Aí eles contam. Aí ele aborda ela, fala, mocinha, pensa, coitada, desfigurada, com os cabelos assim. Mocinha, toda suja para enxergar. E aquele homem na frente dela. Ele era rico e era influente, tinha poder. Então, ele não andava de qualquer coisa, de qualquer jeito. Aí ele aborda e fala assim, o que você está fazendo aqui? Aí ele já sabia, porque já tinham contado para ele tudo que tinha acontecido. E ele ficou espantado, porque ela não largou a sogra. Ela era nova. Ela poderia ter arranjado outro marido. Aí, o que ele foi fazer? Foi ser gentil, porque era cavalheiro ainda. Entendeu? Vocês estão imaginando a cena? Tá. Nós estamos na cena que ele está conversando com ela lá no meio, tá? Imagina aí. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, deixa eu ler da Bíblia, porque daí, senão vocês vão achar que eu estou inventando tudo. Eu não estou. Foi cinematográfico mesmo. No 5. Já nem sei que capítulo que eu estou. Isso. Olha que vocês estão bons de Bíblia. Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores, quem é aquela moça ali? Ele respondeu, é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando espiga que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. Só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth, lembra, ela está com o lenço, ele está em pé, ele foi lá abordar ela. Ele falou, escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Presta atenção e fica com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados, foi perguntar o que ela estava fazendo, mas já tinha dado ordem aos empregados. Para não mexerem com você. O que ele fez? Pá, ali, ninguém. Ok? Nenhuma conversinha, nada de gentileza, cortou para vocês. Ali, nada. Tá? O máximo que vocês façam, deixa cair uma espiga boa no chão. Para não mexer com você. Quando ficar com sede, bebe da água que os empregados tirarem para beber. Porque os empregados tinham comida, tinham água fresca. As meninas que ficavam nas plantações catando o que sobrava, não. Então, ela já estava o quê? Tendo tratamento especial. Vocês acham que foi fácil? Tinha gente ali que estava catando há muito tempo. Aí chega a bonita, entendeu? Já fala direto com o Boaz por uma coincidência de Deus que topou com ele lá. Toda suja, fedendo. E ainda é favorecida? Menina, eu acho que as meninas arrancavam a espiga da mão dela. Dá aqui essa espiga. Porque é assim. O ser humano não mudou. Inclusive, ele está bem indo para trás. Mas, enfim. Aí, no 10. Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? O estrangeiro, ele tinha, as mulheres sem marido não tinham direito, as estrangeiras tinham menos. Por isso que ele falou, ali não, tá? Não. E aí, quem que era doido? Ninguém. Por quê? Aí Boaz respondeu, eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que seu marido morreu.
E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Ele ia ajudar o Senhor a recompensar ela. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe deu uma grande recompensa. E Deus falando, vai dar uma recompensa enorme, é você que vai dar. Fica tranquilo. Ruth, acalma, Ruth, descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Eu estou fazendo já. Ruth disse a Boaz, o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas, porque ela era estrangeira. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth, isso foi de manhã. Na hora do almoço, Boaz continuava dizendo a Ruth, ou seja, ele passou o dia na plantação. Aquele dia ele cancelou todas as reuniões, ele falou, cancela. Estou com a agenda ocupada hoje. De manhã já tive compromisso seríssimo. Agora, na hora do almoço, vou ter outro. Cancela toda a minha agenda. Certeza. Vem aqui, na hora do almoço. Vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então, ela sentou-se ao lado dos trabalhadores. Já foi promovida, porque ela não sentou mais com as empregadas dele. Ele tinha mandado de manhã ela ficar com as empregadas. Na hora do almoço, ele sentou ela onde? No meio dos empregados com ele, que os empregados nem viram ela, porque acho que tinha que olhar para o chão. Tá vendo? Não. Ruth passava, acho que os empregados faziam assim. A Ruth ia para lá, os empregados faziam assim. Que o Boaz aqui, ó. E Boaz lhe deu cevada torrada. Quando sentava do lado dos trabalhadores, uma mulher sentava do lado dos trabalhadores, era uma proteção. Ela não é igual a todo mundo. Sabe o que a nossa mãe fala? Você não é igual a todo mundo? Boaz estava falando para Ruth. Você não é todo mundo. E para os trabalhadores também. Ela não é todo mundo. Então, tira os outros. Ela comeu até ficar satisfeita. Até ficar satisfeita. A coitada estava passando fome. E ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados, deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Então, eu não estou catando mais do chão. Eu já estou catando aqui, em pé. Ele está mudando a história dela. Pensa se Noemi tivesse mandado ela embora e ela tivesse ido. Realmente, Noemi ia morrer, ia chegar no céu e ia falar para Deus, você me deixou perecer. Ele falou, não, você mandou a Ruth embora e era ela. Graças a Deus, a Ruth era do Senhor crente. E aí ficou lá com a Noemi, mesmo a outra porco-espinho não querendo. Não seja um porco-espinho. Se você não lembrar nada da pregação de hoje, lembra isso. Não posso ser um porco-espinho. Deixem que ela pegue as espigas. E assim Ruth catou as espigas no campo até a tarde e tal. Bom, ela chegava na casa dela e contava tudo para a sogra. Aí, a Noemi já saiu da depressão quando ela viu as histórias. Porque a Ruth podia ser inocente, mocinha nova, né? Mas a Noemi era vivida. Ela falou, minha filha, eu preciso arranjar um marido para você. Ela falou, tá aí. É ele. Aí a Noemi fez assim, esse homem que você está falando, ele é nosso chegado, ele é um dos responsáveis por nós. A Ruth ficou olhando. Na lei e nos costumes da época, Noemi e Ruth viviam no período do juiz. Eles tinham uma figura central e vital na estrutura social de Israel, que era conhecida como Goel, que é esse. Tem algumas versões que fala resgatador, aqui vai falar responsável. Tinha essa figura. Por quê? Quando Deus dividiu os territórios, ele deu para clãs. O que o povo de Israel fez? Deus é quem distribuiu, nós não vamos distribuir diferente. Então, o território nasce no clã e morre no clã. Alguém da mesma família, do mesmo clã, tem que pegar esse território. Então, eles tinham uma lei. Morreu o marido, morreu o filho, morreu todo mundo, outro homem, o homem mais próximo de parentesco da família, ficava responsável. Por quê? Porque ele já pegava as mulheres para criar e os territórios. E a Ruth não era de Israel, ela era moabita, não tinha essas regras lá. E aí a Noemi começa a contar para ela. Então, esse resgatador, ele tinha 3 direitos, né, 3 responsabilidades legais. Resgatava a propriedade, resgatava as pessoas e o casamento levirato, que é para continuar a linhagem. Então, ele tinha que se casar com a viúva que não tinha nenhum filho,
para dar o primeiro filho dessa relação ao nome do marido falecido para continuar a linhagem. Porque eles eram parentes. Geneticamente, isso faz todo sentido. Socialmente fica um pouco estranho, mas geneticamente faz todo sentido. Continua no clã. Hoje a gente entende bastante de genética. Na época, eu acho que não, mas eu acho que eles entendiam mais que nós. Porque o raciocínio na genética é esse. Tá na família. Eu tenho uns primos que eu não conheço, eu tenho mais compatibilidade com eles de genética do que com a minha mãe. Minha mãe é de uns lugares na genética dela que não veio para mim, mas eu peguei a genética do meu pai assim, ó. Falei, mãe, quando você fala que as coisas erradas que eu faço, eu puxei meu pai, você sabe que você está certa? Genética, minha mãe fala, né? Quando eu erro, ela fala, é igual seu pai. Engraçado que nenhum erro eu puxei dela ou ela não erra. Eu não descobri isso ainda. Mas eu erro tudo do meu pai. Eu erro, eu faço um negócio errado, ela fala lá, igual seu pai. Eu falei, você sabe que geneticamente você está certa? Porque eu puxei tudo da genética do meu pai. Então fazia sentido. Aí eu falo para vocês, estão acompanhando a lei? Quem que era a mulher viúva? A órfã era viúva sem filho, mas ela veio? Noemi era viúva, mas ela tinha tido? Morreram, coitada da Noemi, mas ele não tinha nada a ver com isso. Agora, quem era a mulher viúva sem filhos? A Ruth. A Ruth. Aí, a Noemi falou, filha, vamos lá que eu vou casar você. Noemi, é bom, no 22, é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se você fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim, Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz, tendo privilégios, e catou espigas até terminar a colheita da cevada do trigo. Então, assim, não foi de um dia para o outro. Ela permaneceu trabalhando. A gente desiste no processo. Deus falou que ia me abençoar, passando uma luta danada. Só que lá no Éden, ele falou que ia comer com o suor do rosto, né? Então, assim, o processo tem suor. Você vai conseguir a bênção? Tá no caminho certo? Vai, mas persista. O que a gente faz? Ai, tá desconfortável aqui. Vou mudar de casa, vou mudar de igreja, vou sair do ministério, eu vou mudar de emprego. Não, eu vou sair do meu emprego porque lá não dá, eu tô sendo muito perseguido. Se você não ficar quieto até vencer, você vai perder todas. Porque Deus não consegue agir na sua vida. A Ruth permaneceu trabalhando. Agora, um dia Noemi Ruth disse a Ruth, minha filha, eu não sei onde eu estou, acho que no 3, né? Preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, essa noite ele vai debulhar a cevada. Olha a Noemi. Ela sabia todos os costumes, ela era da época. O que ela fez sendo mulher? Planejamento perfeito. Ela falou, bom, essa noite ele vai debulhar a cevada. Tá, você vai também. Você faça o seguinte, lave-se, ponha perfume e vista seu melhor vestido. Naquela época, as mulheres, quando perdiam o marido, ficavam andando de preto. E os homens não se aproximavam de mulheres que estavam de luto. O que a sogra falou? Vai tomar banho, arruma essa cara. Vai passar uma base, passa um blush, vai lá, troca essa roupa. Tira essa roupa de luto, você não está mais de luto. Percebem que Noemi saiu da depressão, né? A amarga voltou a ser feliz, porque estava aqui, ó, de olho no Boaz. Aí a Noemi, graças a Deus, animou, né? E foi. Aí ela fez assim, passa perfume, se ajeita linda. Essa é a minha inclusão. Depois vai até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth nem discutiu, porque para ela devia ser muito estranho. Falou, gente, eu vou, mas ninguém me vê. Passo perfume, põe meu melhor vestido para ficar escondida. Não faz o menor sentido. Se ajeita maravilhosa, você esconde atrás da moita. Fala, gente, mas para esconder atrás... Se é nós, a gente fala assim, mas se é para esconder atrás da moita, eu vou assim mesmo, do jeito que eu tô. Não é? Ela não discutiu. Ela arrumou, passou perfume, se ajeitou linda e ficou atrás da moita. Aí, acho que ela falou, e não é que ele tá vindo deitar mesmo? Bom, aqui que ela mandou deitar com ele? Não, ela mandou descobrir o pé. Vamos descobrir o pé. Já pensou se ela fala, bom, descobrir o pé. Por que eu vou descobrir o pé? Eu vou deitar. Aí ele ia achar que ela não era uma mulher honrosa. Então ela fez o que a sogra falou. Descobriu o pé dele.
Cadê? 6. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada, aonde a Noemi já tinha falado antes dele sair de casa que ele ia fazer. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos pés. Ele perguntou: quem é você? Ela estava tão maravilhosa quando ele conheceu ela, que agora que ela estava arrumada, ele não sabia quem era. Quem que é você? Ela falou: eu sou Ruth. Sabe quando a gente vê a foto da pessoa no Instagram e depois ela vem pessoalmente? Aí você fala: desculpa, quem é você? Ah, eu sou a fulana. Você fala: gente, mas agora ela veio do avesso. Essa aqui, maravilhosa, essa aqui agora tá do avesso. Não tá reconhecendo? Outro dia o Uber falou assim, eu falei, tinha eu e uma moça parada. Aí eu fiz assim, e aí ele fez sinal pra mim. Aí eu entrei, eu falei: como que você sabia que era eu? Ele falou que a senhora tá igual a foto. Ele falou: moça, é cada surpresa que a gente tem. Hoje em dia a gente tem cada surpresa que quando eu vejo a mesma pessoa da foto esperando o Uber, eu falo: meu Deus, uma normal. E entra. Aí eu fiquei olhando para ele, difícil a vida do Uber hoje em dia. Então, foi o que aconteceu com o Boaz. Viu a coitada lá, escangalhada. Aí vai bonita, cheirosa, maquiada. Ele falou: quem é você? Ela falou: sou a Ruth. Ele falou: nossa, não é possível, a menina tá judiada mesmo, coitada. A sua empregada, respondeu ela, o Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Ruth também devia ser colérica, né? Pá! Ai, tô aqui vendo a lua. Não, é que o senhor é nosso parente chegado e o senhor tem uma responsabilidade com a gente. Boaz já devia ter investigado a vida dele inteira, até porque ele sabia que Noemi era esposa de Elimeleque e sabia que ele era o parente de Elimeleque. Mas ficou aqui, ó. Porque envolvia dinheiro. Que o Senhor a abençoe, minha filha, e Deus. Já estou fazendo. Anda, só vai. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez por sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Por isso que ele era idoso. Entendeu? Grisalho, lembra? Alto, moreno, grisalho. Boaz. Por quê? Porque ele falou: você podia ter ido procurar um homem rico ou pobre, mas moço. Não foi. Porque ele entendeu que ela estava indo atrás dele pela responsabilidade que ele tinha com a família do ex-marido, do falecido, e não por interesse próprio. Entendeu como ele leu a atitude dela? Na cidade toda, a gente sabe que você é uma mulher direita. Graças a Deus que ela descobriu só o pé. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, eu sou seu parente chegado, sou seu responsável, mas acontece que tem um homem antes de mim, mais velho. Aí ele, que era um homem de negócios, foi lá no portão, que era da cidade onde eles faziam negócios. Quando eles fechavam o negócio, ele tirava a sandália do pé. Aí ninguém podia. E ele já levou testemunha, já chamou o pessoal que era responsável e falou para ele: seguinte, cadê? Tomei toda a cevada. É o 13? Não, eu tô no 13, mas eu quero dar uma pulada, né, gente? Aqui. No 1 agora, do 4. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado para Ruth. E Boaz lhe disse: meu amigo... Ah, achei que ele tinha nome, mas não. Irrelevante esse aqui também. Vem aqui, senta aqui. Chamou duas pessoas importantes da cidade, no 2 vai falar e disse: senta aqui. Eles se sentaram, Boaz disse ao seu parente. Eles eram tudo parente. E negociar com parente é fácil, né, gente? É tranquilo. É muito tranquilo. Outro dia, meu vizinho falou para mim: menina, eu preciso de uma máquina de lavar. Minha mãe faleceu faz 1 ano e ela tem uma máquina de lavar na casa dela. Eu falei: pega lá. Ele falou: eu tenho 2 irmãs. Eu falei: compra uma. Compra. Ele falou: eu vou ter que comprar, né? Eu falei: vai. Ele falou: não, porque eu falei... Ele falou: e para pagar a máquina usada da minha mãe para minhas irmãs, é melhor comprar uma nova. Eu falei... Aí a gente ficou analisando vários cenários e o melhor era ele comprar e largar a máquina apodrecer na casa da mãe.
Porque parente é fácil, ele facilita a nossa vida. Você fala, eu vou fazer negócio com o parente que é mais fácil. É uma vez na vida que a gente faz. Depois a gente fala, mas aqui é o meu parente, vamos com o estranho, que aí o estranho fica melhor. E os parentes. E é assim, gente. Isso. Imagina que ele foi negociar com um parente. Não podia ferir, mas ele queria a Ruth. Estratégia. Aí ele falou, olha, a Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente, Meleque, então eu resolvi conversar com você sobre o assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas, se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. Então, ele falou, se você não quiser, eu compro, mas demonstrando assim, só se não quiser, porque é pela responsabilidade, entendeu? Não é porque eu estou apaixonado ali na menina, não. É pela responsabilidade. Aí, ele falou, eu quero as terras. Boaz, que não era bobo, falou assim, então, só que nesse caso, né, que você quer as terras, você também vai ter que se casar com a viúva que não tem filhos. Na minha versão fala Ruth, mas nas versões anteriores ele não fala que é a Ruth. Você vai ter que casar com a viúva. Quem que ele pensou que era? Aí já não interessou muito. E ele sabia que ele tinha que casar com a viúva para ter um filho. E era já naquela época, viu, gente? Era caro sustentar filho. Aí ele fala para Boaz, não, se eu tenho que casar com a viúva, é muito caro eu ter que arcar com... Então, não quero a terra. O valor da terra que eu vou ter não vai me trazer de volta o valor que eu vou ter que investir no filho que eu vou ter com ela. E ele não estava sabendo que era Ruth, só Boaz. Aí, nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. E, em seguida, tirou a sandália. Na hora que ele tirou a sandália, Boaz falou, casei. Casei. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Boaz disse às autoridades e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Emelec. Ele comprou tudo. De Quilion e de Malom. Também casarei com Ruth, a moabita. Eis que aparece o nome da viúva. Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam, sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz, o Senhor faça com essa mulher que veio para o seu lar, seja como Raquel e Leia, né, algumas profecias, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém e Efratá. Nós estamos estudando Boaz até agora. Você vê uma crente solteira, as irmãs falam para ela, Deus está preparando o seu Boaz. Porque era um homem honrado. Ninguém fala, Deus vai preparar seu Isaac, seu Jacó. É o seu Boaz. Que a mulherada está querendo dizer o quê? Amiga, vai ser rico, vai ser bonito e vai ser gentil. É isso que a gente está profetizando em cima da vida da irmã. Mas a gente usa Boaz. Não, o seu Boaz vai vir. Seu Boaz vai vir. E aí ele casa com Ruth. E tem filho. O filho deles chama Obed. Aí a Ruth chama quem para ser a ama de Obed? Noemi. Noemi cuida do filho. Noemi já tem um sustento. Ela não se afastou da sogra. Tinha certeza que a sogra ia criar nos costumes que ela foi ensinada. E felizes para sempre. E tem uma parte. Obed teve filhos. Um deles, Jessé. Jessé teve filhos. Um deles, Davi. Só. Nada. Quando a gente obedece e fica no plano de Deus, é uma bênção, não é? O plano não é você. O plano não é você. O plano é de Deus. O plano é com você. Mas não é você. Por isso que quando a gente desiste do plano de Deus, o plano acontece e você perde. Você fica fora. Você perde o Boaz, você perde as terras, você perde tudo. Alguém ouviu falar de órfã?
O livro chama como? Porque Ruth se manteve fiel. Foi fiel quando perdeu tudo. Como a gente pode sustentar a nossa fidelidade em Deus quando tudo vai mal? Ela não falou para Noemi, Noemi, não, eu vou com você, e lá a gente vai fazer isso. Ela falou, eu vou morrer com você. Porque era o que restava. Mas não era o que restava para Deus, não era o que Deus tinha. Então, se você está achando que você vai morrer, não vai. Você só precisa obedecer. Porque o que você enxerga não é o que Deus enxerga. O plano não é você. A gente fala, mas Deus faz tudo ao contrário. Ao contrário do quê? Do seu plano? Mas é o plano dele. Para de fazer o seu plano e começa para Deus. Aqui eu faço o quê? Ficou muito mais fácil obedecer quando eu larguei os meus planos. Porque eu não conseguia encaixar meus planos no plano de Deus e ficava naquele negócio. Aí, você ficou obediente? Não, fiquei cansada. Fiquei cansada de contender com Deus e de medir no braço de ferro e larguei mão. Quando eu larguei mão, ficou tão mais fácil. Ficou tão mais fácil. Gente, a gente não é nada. Eu fui resolver uma anemia. Voltei com câncer maligno de diagnóstico. E aí, o que eu podia fazer? Nada. Você teve, e as pessoas falavam, você está com um diagnóstico desse, continua fazendo? Eu falei, bom, fazendo eu recebi esse diagnóstico, se eu parar, o que eu vou poder resolver? Nada. Só que se eu morro, eu vou ter que chegar lá para Deus e falar, eu parei antes, porque eu fiquei triste. Fiquei decepcionada com o senhor, que eu não merecia, o senhor sabe, sou tão boa. E aí eu não merecia. Eu falei, o quê? Eu vou morrer, ainda vou chegar, já não estou bem. Porque já tem umas coisas que Deus já está querendo consertar faz tempo e eu estou aqui, resistindo. Ainda chego sem fazer nada? Eu falei, não, se eu morrer, eu vou chegar para Deus e falar assim, a hora que eu recebi o câncer, eu tentei fazer o máximo que eu consegui. Só deu tempo de fazer isso aí. Terminei a lição de casa até a 10. Tinha até a 35, não consegui. O senhor me trouxe antes. Se eu quiser me mandar lá. Mas diz que quem vai até Deus não quer voltar. Os irmãos que foram em Deus para visão, em visão, diz que não dava vontade. Nós conhecemos um profeta que ele foi até Deus, e aí na visão ele falava para Deus, eu não quero voltar. Ele falou, não, eu só te trouxe para conhecer. Não é o seu momento ainda, porque ele estava pensando em se matar. Deus falou, você vai ficar aqui comigo. Ele falou, foi pior, porque daí eu não queria voltar. Até hoje eu fico, Deus, por que o senhor me trouxe? Olha as coisas que eu estou passando aqui. Eu já tinha resolvido o meu problema, mas não tinha, né? Porque se ele vai do jeito que ele estava, ele não chegava lá. Deus falou, você volta, conserta a sua vida para você vir para cá. E é isso. A gente tem aqui uma chance de vida, de conseguir ir para o céu. O que a gente está fazendo é uma colheita para poder ir para o céu. A vida não é justa. Você não vai plantar uma semente e vai nascer uma banana. Você vai plantar uma semente e vai nascer um pé de banana com muitas bananas. E aí cai no chão e nasce outros. A vida é uma colheita. Nós estamos plantando para a colheita. E a nossa colheita será no céu. Para de tentar resolver a sua vida, porque você não vai conseguir. O que a palavra diz? Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. O que é confiar? Eu estou vendo a coluna. O senhor acha que é bom ali. Eu vou até devagar para não dar com a cara nela. E você vai passar. E ali, não. Está livre. É bonito, é verde, né? Mas é Sodoma e Gomorra. É bonito, né? Mas é Moabe. Deus não vai derramar a bênção lá. Porque a casa do pão ficou para trás, onde você deixou e começou a passar luta. Persevere, não desista. As lutas não são para te destruir, são para te fortalecer. Porque se Deus der a bênção para a gente despreparado, a gente não reconhece. Quando Jesus falou para Marta, se você crê, você vai ver, ele não ia deixar de ressuscitar Lázaro. Mas ela não ia reconhecer. Se a gente não reconhece, se a gente não está preparado, a gente não vê que tudo é a mão de Deus. A gente não vê que a gestação indo bem, nascendo o nenê bem, é a mão de Deus. A cura do câncer é a mão de Deus. O carro que quebrou e você não morreu, a gente foi para a praia. Passando o semáforo, eu estou terminando já. Passando o pedágio, o Thiago falou, a gente está sem freio. Eu falei, acho que eu não escutei direito. Falei, o quê? Ele falou, a gente está sem freio, o pedal do freio não aperta. Gente, a gente estava no Sem Parar, lá, Tamoios, litoral norte, do outro lado.
o acostamento do outro. Quando eu saí de casa, que eu marquei a viagem, Deus fez assim, pede oração na igreja. Só que eu, com a memória de peixe, que eu não tinha tomado as bolsas de ferro ainda, esqueci. Aí a Carol fez assim, você vai viajar? Vou. Quem vai? Eu falei, só é para orar por vocês. Ah, amém, vamos orar. Vamos orar, chamou o Daniel. Na oração do Daniel, o Dani fez assim, que eles voltem com um testemunho. Na hora, meu coração fez assim, ó, clec. Falei, testemunho. E aí então, eu conversei com o Thiago, a oração do Dani não foi nessa intenção. Mas na hora, Deus falou para mim, vai acontecer alguma coisa. E vocês vão testemunhar. Eu falei, vivo, todo mundo vai sair, porque eu vou testemunhar. Mas o que eu vou passar? Eu pensei no mar, afogamento, pensei em 1000 coisas. Falei, vou encher as crianças de boia, eu querendo evitar o testemunho. Né? Olha, é isso, quando a gente está alinhado com Deus. Falei, vou encher eles de boia, melhor. Vou falar que está frio, ninguém vai entrar no mar. Eu falei, mas por que eu vou levar as crianças no mar e não vou deixar entrar? Aí a gente vai na loucura, de ladeira abaixo. Aí eu lembrei na hora do Daniel falando, vai voltar com o testemunho. Eu falei, Thiago, reduz aí no freio de mão e joga para o acostamento. No acostamento abriu um lugar para parar o meu carro. Tinha sido feito para parar carro ali. Era uma entrada de um bairro, perto de um ponto de ônibus, e nós ficamos parados ali, as crianças nem perceberam nada. O que foi que a gente está parando? Eu falei, é porque o carro deu problema. Chamamos, 15 minutos estava o guincho. Descemos de táxi até a praia, não pagamos R$1. Descemos de táxi até a praia, ficamos uma semana sem carro na praia. Subimos de táxi, o carro ficou. Teve que desmanchar o motor inteiro do carro, trocar todas as peças. Cheguei lá, o cara era crente. Eu tentando trazer esse carro para Campinas de todo jeito, e a Chevrolet não deixando. Aí eu fui conversar com o engenheiro-chefe, ele falou, não, misericórdia. Eu falei, é por isso, ele é crente. Eu falei, vai ficar com o crente, porque Deus usa as peças dele. Ele falou, a senhora pode ficar tranquila, eu não vou trocar a peça, eu vou trocar o kit inteiro. Misericórdia, aconteceu alguma coisa com uma família. Eu falei, gostei desse moço. Eu falei, quase perguntei para ele, você é crente? Aí, ficou lá o carro na praia. O carro tirou 2 semanas de férias, nós uma. Mas ele ficou lá 2 semanas. Aí, desce o Thiago de novo de táxi para pegar. O carro não pagamos R$1. O conserto do carro ficou em R$10.000, só de peça. Aí, os guincheiros falavam assim, não acontece com carro nenhum nessa quilometragem do seu. Só acontece com 100 km, 120. Ninguém sabe o que aconteceu. O Chevrolet quer as peças de volta. Porque não sabe o que aconteceu. Eu falei, eu sei, Deus. Esse carro tem 3 anos de garantia. Se isso me quebra no 3 e 1 dia, é 10 pau só de peça, fora a mão de obra. Olha o gasto que eu ia ter. O que Deus fez? Poupou a vida, porque poupar a vida para Deus é tranquilo. E aí, fez a Chevrolet mesmo consertar a porcaria de carro que eles têm feito para quebrar depois de 3 anos e 1 dia. E eu não vou ter mais esse problema, porque trocou quase que o carro inteiro. Providência de Deus, mas a gente tem que enxergar o favor de Deus. Eu poderia ser Noemi, ou melhor, Mara, e falar assim, 5 anos sem vir para a praia, e era isso que o Senhor tinha preparado depois de orar? Eu ia ver o favor de Deus? Não ia, porque quando a gente está Mara, a gente não vê o favor de Deus. Então, a gente tem que enxergar o favor de Deus. Deus tem te favorecido. Eu aprendi isso com a minha mãe. Se aconteceu um desastre, imagina o que teria acontecido se Deus não tivesse colocado a mão. Então, toda vez eu falo para o Thiago, parece incrível, né? Parece que isso aqui... Imagina se Deus não tivesse agido, o que a gente já está passando, se o que Ele permitiu a gente já não quer aguentar. Seja grato, enxergue o favor de Deus na sua vida. Não é a obrigação de Deus, é favor. Você tem amigos? É favor. Você é amigo de alguém? É favor. Tem pessoas que não conseguem ser amigo de ninguém porque ninguém quer ela. Você tem amigos? A pessoa não tem porque ninguém quer ser amigo dela. Pode ser que seja um porco espinho, mas ninguém quer. Então, enxergue o favor de Deus e não se reconheça, não mude seu nome pela situação que você está passando. Se Deus te fez feliz, você vai ser feliz na prova, na bonança. Se Deus te fez perseverante, você vai ser isso. Você é o que Deus te fez. Abre essa mochila que está nas suas costas e começa a botar em prática, que aí você vai ver vitória. Amém? Terminei.